Carregando. Deixa eu dar uma olhada se está lá. Estamos entrando no ar. Quase. Estamos online, professor. Vamos começar, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Gerlane Pimenta e, olha, a Cláudia já entrou. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Guilherme. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. E nós estamos aqui com o professor Rosenwerk, que vai nos contar um pouquinho dessa história, desde o massacre de Chapperville, que aconteceu há 60 anos atrás, até a confirmação do Quilombo da Liberdade como o primeiro quilombo urbano do Brasil. Boa tarde, professor Werk, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É isso aí, todo mundo em casa, pelo menos vamos discutir aqui algo super importante para todos nós. Então, vamos lá. Conta um pouquinho para a gente da história do massacre de Chapperville, professor. Bom, na verdade, assim, eu vou chegar no massacre e no que ele representou. Né? Vou tentar ser o mais objetivo e mais rápido possível, né? Porque para até ter a interação. Volto a dar boa tarde para todo mundo, dizer que nesse momento tão difícil aí de pandemia mundial, a gente precisa criar alternativas para discutir, para pensar, né, saídas para a população pobre e negra do mundo. A gente precisa pensar alternativas para conseguir sobreviver e conseguir existir num sistema que só gera violência, miséria, exploração. Então, como eu escrevi recentemente, e eu iniciava desse jeito, iniciava a partir, inclusive, de uma fala do Marx, ele dizia: o capitalismo, ele mata e é violento. Essa é uma marca do capitalismo. Né? Ele tem várias marcas, várias expressões que marcam o que é o sistema capitalista. A exploração do trabalho, a miséria, a pobreza, a violência. Então, você tem o capitalismo, ele nasce, como diz Marx, soltando sangue por todos os poros. Então, essa é uma marca do capitalismo que a gente vê claramente no que está acontecendo agora, por exemplo, com o coronavírus, com as enchentes que se deram em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Maranhão. Muitas vezes a gente diz e pensa, né, e é levado até a pensar que esses problemas de pandemia de vírus, de bactérias e de enchentes são problemas da natureza ou problemas biológicos que não têm a ver com o sistema capitalista. Isso não é verdade. Né? As enchentes, as pandemias, principalmente as pandemias hoje, tem muito a ver com a estrutura da sociedade capitalista que causa miséria, que não garante saneamento básico, que destrói a natureza, que invade, que polui rios, que destrói as florestas, que modifica completamente o ecossistema em nome do lucro, da ganância, e vírus, bactérias que antes estavam alojados em animais, em outros lugares, de repente começam a se mutar e começam os seres humanos começam a pegar, e isso tem uma causa, assim, pandemias, vírus, enchentes, isso sempre aconteceu no resto isso sempre aconteceu na história da humanidade.
mas tem uma situação que é muito, muito precisa hoje, uma situação que a gente precisa pensar bem hoje. Nós nunca na história da humanidade tivemos tanto desenvolvimento tecnológico, tivemos tanto desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da biologia, da biotecnologia. Nós nunca tivemos tanto desenvolvimento que a ponto de nós não termos problemas tão sérios e tão graves como a gente está tendo hoje. Seja as pandemias que ocorreram na Idade Média, na Antiguidade, ou mesmo que aconteceram no começo do século XX, aconteceram em momentos que a sociedade, o desenvolvimento tecnológico, a produção não estava tão preparada para enfrentar esses problemas. E hoje a gente tem desenvolvimento tecnológico, a gente tem forças produtivas, a gente tem conhecimento acumulado que a gente poderia combater essas doenças, essas enchentes. Mas por que isso não acontece? Porque o sistema capitalista é um sistema desumano. O sistema capitalista é um sistema que só pensa no lucro, e por isso mata, e por isso é violento, e por isso traz miséria, e por isso acontece todas essas pandemias e problemas quando se tem enchente. Pois bem, esse capitalismo que é violência e que mata, ele é um sistema que nasce na Europa, mas se expande pelo mundo. E se expande com dominação, se expande com exploração para a América, para a África e para a Ásia. E é um sistema que se expande explorando, matando, escravizando no continente africano, escravizando na América os indígenas, causando miséria, guerras na Ásia. É um sistema que se expande para o resto do mundo com muita violência. Mas não é só um sistema, e esse é um dado importante, o sistema capitalista ele não é só um sistema que se expande por meio da exploração do trabalho, que se expande por meio da exploração econômica. O capitalismo é um sistema que ele expande também uma concepção de mundo, ele expande também uma visão que cria a desigualdade entre os grupos étnico-raciais, como se essas desigualdades fossem desigualdades genéticas, fossem desigualdades na natureza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o capitalismo é um sistema que difunde a exploração do trabalho, difunde a miséria, mas também difunde o racismo, difunde o machismo, ou seja, o capitalismo é um sistema que ele se ancora, que ele se ampara no racismo. O racismo faz parte desse sistema. O racismo é uma marca do sistema capitalista, porque o racismo ele é uma prática política, ideológica, social que legitima a exploração do sistema capitalista. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo se expande para o mundo como um sistema de exploração, de lucro, de ganância, é um sistema que também se expande por meio de uma visão de mundo de quem se quer superior contra quem ele acha que é inferior. E, no caso, os inferiores seriam os indígenas, os africanos, os asiáticos. No caso específico da África, por exemplo, a África foi vista justamente como, primeiro, um espaço de reserva de mão de obra escravizada. Então, isso sustentou, inclusive, o processo de acumulação primitiva de capital. E, num segundo momento, ou em outro momento, a África foi invadida e ocupada. E, ao ser invadida e ocupada, roubaram as riquezas minerais, exploraram a força de trabalho africana até o que podiam, num processo que começa no colonialismo e vai até o imperialismo. Então, o imperialismo, o colonialismo, o neocolonialismo fazem parte do capitalismo, fazem parte dessa natureza capitalista de explorar e de causar miséria e que se ancora no racismo, que se ancora em formas de discriminação. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, essa pandemia e vê, por exemplo, as enchentes, a gente vê, mas isso não tem nada a ver com racismo, isso não tem nada a ver com problemas raciais. Tem. Porque justamente por conta do racismo e por conta da nossa história de desigualdade, que não é só uma história no Brasil, uma história no mundo, mas especificamente no Brasil, nós temos reservas de território para a população negra e temos espaços que são para a população branca, são para a elite, que são os descendentes
dos escravistas, dos escravocratas. É evidente que eu não estou falando de toda a população branca, né? Nós temos inúmeros trabalhadores brancos que estão vivendo nas favelas, nas periferias, e que têm os mesmos problemas de saneamento básico, que têm o mesmo problema de falta de lazer, tem o mesmo problema que a única política pública que se tem para esses lugares é a polícia, e não tem política pública de saúde, de lazer, de educação, etc. E isso tem muito pouco. Né? Então, existem verdadeiros territórios negros, como é o bairro da Liberdade, por exemplo, aqui, que são territórios que foram atacados de toda forma e que a população resistiu, construiu esses bairros, resistiu da forma que podia, mas, acima de tudo, foram territórios segregados, né? Territórios onde a segregação é muito forte, territórios que a gente chama de territórios negros, onde a discriminação, onde a polícia vai lá com muita violência, onde não tem o braço do Estado no sentido de políticas públicas positivas. Né? Isso tudo tem a ver, sim, com o racismo. Então, quando a gente olha um país como o Brasil, que está na frente de uma pandemia como essa, a gente pensa no quê, justamente? Nesses territórios, e que certamente serão os mais afetados, né? Quando ela se expandir. Por quê? Porque isso tem a ver justamente com o racismo. Né? Então, o capitalismo, ele nasce e ele se expande a partir justamente de esquemas de legitimação, de instrumentos de legitimação da exploração, da miséria, da desigualdade entre os povos, da desigualdade entre os grupos étnico-raciais, da exploração das riquezas e minerais e humanas de outros territórios. E isso tem a ver justamente com algo que é fundamental que a gente está falando aqui, que é o racismo. Não foi diferente na África. E na África do Sul, que durante muitos anos e décadas prevaleceu o apartheid, né, e que tem a ver com o massacre de Sharpeville, é um exemplo disso. Né? Então, o capitalismo no mundo, ele vai se expandindo e vai, evidentemente, na medida que ele vai se adaptando às suas condições territoriais e dos povos, etc., ele vai adquirindo as suas especificidades. Então, é claro que o racismo do Brasil não é o mesmo racismo nos Estados Unidos, não é o mesmo racismo na África do Sul, como não é o mesmo racismo em Cuba, como não é o mesmo racismo na França nem na Inglaterra. Mas o fato é, ele mata, ele gera desigualdade, ele gera pobreza, ele gera inanição, ele gera problemas de saúde de toda a ordem, ele gera problemas de educação em todos esses países, dos mais ricos aos menos ricos, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos em termos de força produtiva. E quando a gente pensa, por exemplo, nas características do racismo, a gente pode, por exemplo, comparando África do Sul e Brasil, a gente pode pensar o racismo da África do Sul como o que o Kabengele Munanga fala, que a gente chama de racismo diferencialista, diferente do racismo no Brasil, que seria o racismo assimilacionista. Então, você teve um grupo de brancos, descendentes de holandeses, ingleses, etc., uma burguesia branca que assume o poder, que toma o controle na África do Sul, apoiado pelo imperialismo americano, apoiado pelos países imperialistas europeus que deram sustentação, que deram treinamento militar, que deram dinheiro, que deram armas, justamente para manter esse grupo descendente de holandeses, de ingleses e de outros europeus no poder, controlando, explorando uma massa da população negra sul-africana e que criaram para isso um regime chamado de apartheid. Ou seja, o racismo lá assume o que a gente chama de racismo diferencialista, em que, pasmem, sob o pretexto de respeito às diferenças étnico-raciais, jogaram a população negra em guetos, em favelas, em bairros de lata, com educação diferenciada, com lazer diferenciado, com saneamento básico diferenciado. Quando eu digo educação, saneamento básico, lazer, saúde, que foram diferenciados para a população negra, praticamente a inexistência disso. E mais, ao criar o apartheid, criar justamente esse sistema de segregação, onde havia os espaços para a população negra e os espaços para a população branca, o que a gente chama justamente de racismo diferencialista.
pretos nos seus espaços e os brancos nos seus espaços. Não precisa ser muito inteligente para saber que os espaços dos brancos tinham todas as condições possíveis para se viver dignamente, enquanto os territórios negros na África do Sul, muito parecido com os territórios negros no Brasil, não tinham absolutamente nada. Né? E mais, para a população negra sair desses espaços e para essa população negra ir justamente para os seus trabalhos, para as indústrias, para a fábrica, etc., eles tinham que apresentar uma carteira, tinham que apresentar um documento que autorizasse eles justamente a sair dos territórios e entrar nos espaços brancos e entrar pegar os transportes e irem para trabalhar. É o que se chamava justamente de lei do passe. E em Chapperville, que era um bairro de Joanesburgo, né, justamente teve um grande protesto contra essa lei do passe, que reuniu milhares e milhares de pessoas e que reivindicavam justamente o fim da segregação, o fim do apartheid, o fim da lei do passe, e a forma como eles foram tratados foi simplesmente como um massacre. A polícia sul-africana com metralhadoras, extremamente armada, diga-se de passagem, que o protesto era pacífico, uma passeata pacífica, sem violência, mas exigindo, tinha mulheres, crianças e trabalhadores de todo tipo, e simplesmente eles foram metralhados. O protesto, a passeata, ela foi simplesmente debelada com metralhadoras. 69 pessoas foram mortas, mais de 120 ficaram feridas. Foi um verdadeiro genocídio. E a partir desse dia se estabeleceu como Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, que demarca justamente mais um ato de resistência da população negra no mundo contra dois mecanismos, contra um sistema de exploração brutal, que é o capitalismo, e contra um sistema de legitimação, um mecanismo de legitimação desse sistema, que é o racismo. No caso do Brasil, dada inclusive a quantidade, dada inclusive a nossa especificidade histórica, né, de aposta primeiro no embranquecimento, depois aposta na mestiçagem, né, aposta na chamada democracia racial. A elite brasileira ela jogou muito com esses mecanismos de tentar embranquecer a nação brasileira por meio da eliminação da população negra sem ser necessariamente uma eliminação transparente, né, sem necessariamente fazer uma eliminação da população negra por via do extermínio físico, brutal e transparente. Olha que isso aconteceu em muitas partes da nossa história, né? Se a gente pensar Canudos, Balaiada, Sabinada, Cabanada, se a gente pensar em inúmeras revoltas dos malês, os quilombos, se a gente pensar em inúmeras formas de resistência da população negra, e como essas formas de resistência da população negra elas sofreram tipos de massacre no Brasil, a gente vai ver que mesmo esse racismo diferencialista no Brasil, e mesmo esse racismo que pressupõe que não haja violência, ele é extremamente violento. Extremamente violento. E aí a gente entra, por exemplo, num projeto, que é um projeto de país, é um projeto de nação, algo que eu tenho falado há muito tempo. As elites desse país, a burguesia brasileira, descendente dos escravocratas do período colonial e do período imperial, sempre tiveram como meta embranquecer esse país. Sempre tiveram como meta construir um país que fosse, acima de tudo, assemelhado com a Europa. Né? Para isso, eles criaram vários mecanismos, desde processos de embranquecimento ideológico, que passavam pela igreja, pela escola, por associações pelo direito, pela justiça, pela medicina, até mecanismos de embranquecimento que passaram pela violência explícita, de aniquilação do corpo. Né? Então, nós temos aqui no Brasil uma política que, a despeito desse tipo de racismo, que a gente chama de racismo assimilacionista, em que a população negra seria assimilada numa identidade nacional, o que nós temos de fato e na prática são formas de genocídio
da subjetividade, da cultura, da arte, da memória, da história e do corpo negro. E isso a gente pode ver muito bem em respeito à juventude negra. Nós temos um projeto de extermínio da juventude negra que perpassa a colônia, o império, e que adentra a república nesse projeto de embranquecimento. E esse projeto de genocídio, esse projeto de embranquecimento que eu estou falando, ele se dá, quando a gente pensa a juventude negra, pelo encarceramento em massa, e isso é todos os governos da direita e governos que se disseram de esquerda, aí não se salva aí não se salva o governo do PT, Lula e Dilma, aí não se salva FHC, não se salva Sarney, não se salva Itamar Franco, não se salva nenhum governo da nossa república, todos eles praticaram políticas de genocídio, todos. E não sou eu que estou falando necessariamente da boca para fora. Você pega todos os órgãos de pesquisa, IBGE, IPEA, DIEESE, você pega as próprias estatísticas da segurança pública federal, estadual, municipal, você pega as sociedades de direitos humanos, como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos fez uma longa pesquisa sobre o genocídio da juventude negra no Maranhão, você pega a própria CPI do genocídio da juventude negra do Senado, em que o senador Lindenberg Farias era um dos coordenadores, e que demonstrou. Nós temos um projeto de extermínio da juventude negra que atravessa o século XXI. Né? Enquanto a gente vai pegando as mortes e os assassinatos dessa juventude, a gente vai ver que mais de 50%, 60%, chega a 70% dessa população, dessa juventude que é morta e assassinada, é justamente a juventude negra. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Desde as inúmeras mortes que acontecem, né, nos presídios, nos massacres, nas chacinas, até as mortes mais individuais, como aconteceu recentemente na Liberdade, né? Que a polícia, com essa visão racista de achar que a violência no nosso país, ela tem rosto. É o rosto do jovem negro. Ele, desde sempre, foi mostrado como o marginal, o malandro, o bandido. E quando a gente vai olhar as estatísticas, a gente vai ver que o jovem negro ele não é o principal responsável pela violência, ele é a principal vítima dessa violência. As estatísticas têm demonstrado que a juventude negra tem sendo morta. E tem sido morta por quê? Ora, porque ela é potencialmente a juventude que pode transformar o país. Ela é potencialmente a juventude que pode destruir o capitalismo. Porque ela é extremamente afetada por esse sistema, por essa violência, pela falta de emprego, pela dificuldade de educação, pelos problemas com saúde, lazer. Então, acaba gerando uma situação que pode chegar no limite do que a gente costuma falar muito da chamada bomba H, da chamada bomba humana. Vai chegar uma hora que isso vai explodir. E antes de explodir qualquer revolução, qualquer revolta, é sempre necessário ir eliminando essas pessoas. E por isso há esse projeto, que é um projeto de extermínio. Os dados estão aí. Recentemente eu escrevi um texto que está no site do PSTU, cujo título é O Projeto de Extermínio da Juventude Negra, o caso Maranhão, que eu demonstro, por exemplo, que no Maranhão o genocídio tem sido da mesma forma, inclusive, e com dados não só do Atlas da Violência de 2019 e de outros Atlas da Violência, como, por exemplo, os dados da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Eu não vou ficar citando números aqui para não cansar, né? Já estou vendo o tempo, inclusive eu quero ser mais objetivo para a gente conversar, se for o caso, né? Mas os dados estão aí, inclusive está no meu artigo. Só que tudo isso acontece, evidentemente, com muita luta, né? Desde os quilombos, desde as revoltas, desde todas as revoluções sociais que eu citei aqui, até as organizações de hip-hop, o reggae, os blocos afros, o funk. Você tem inúmeras formas de resistência, né? Os movimentos de hip-hop organizado. Você tem inúmeras formas de resistência da população negra que vai justamente de encontro a esta natureza destrutiva que é o capitalismo e que é o racismo.
a esta natureza desumana. O racismo e o capitalismo são mecanismos, são sistemas desumanos. Eles estão nem aí para a humanidade. Né? O capitalismo está preocupado com lucro. Se for preciso, eles terminam 1/3 da humanidade para garantir seus lucros. A gente está vendo aí Bolsonaro, Mourão e toda a sua corja, como eles estão criando medidas para proteger as indústrias, para proteger as empresas, para proteger os brancos, e estão, inclusive, propondo cortar salários de trabalhadores pela metade. Ou seja, a burguesia brasileira, o atual governo de milicianos, eles não estão preocupados com a população trabalhadora no mundo e no Brasil. Eles se precisarem, eles deixam esse vírus eliminar 1/3 da população, porque eles estão preocupados, acima de tudo, com seus lucros, com seus ganhos. Então, qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é nos organizar. Qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é ter consciência do nosso papel histórico. E é para ter consciência do nosso papel histórico, a gente pensa no que foram os quilombos, no que foram as revoltas negras sociais, do que foi recentemente a grande conquista de ter, por exemplo, o bairro da Liberdade considerado o primeiro quilombo urbano no Brasil. Por quê? Porque o bairro da Liberdade é um território negro. O próprio nome já diz tudo, né? É um território negro que desde sempre, há 100 anos, tem lutado por dignidade, por saúde, por escola, por lazer. E você anda pelo bairro da Liberdade, você vê o que é a característica de um território negro. Você tem diversas formas de manifestação religiosa e cultural, você tem diversos grupos culturais e esportivos, você tem diversas formas de resistência, você tem as pessoas que conversam e se solidarizam, ou seja, você tem o que é a essência de um território negro, que é completamente diferente do que é a essência do capitalismo. Né? Então, o dia de hoje, 21 de março, Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, é para a gente pensar que desde o massacre da África do Sul até os massacres de genocídios que têm ocorrido no Brasil, são fruto do capitalismo que mata, que causa miséria, e em conexão nevrálgica, em conexão brutal com o racismo, que legitima e que também causa tudo isso, que causa miséria, que causa destruição, que causa pobreza, que causa genocídio. Então é preciso, acima de tudo, de políticas públicas que combatam o racismo, de políticas públicas que protejam os trabalhadores. No caso específico hoje, a gente precisa mais do que nunca de desmilitarizar a polícia, de descriminalizar as drogas, de dar políticas públicas de saúde, de reafirmar as cotas, reafirmar as ações afirmativas. A gente precisa deixar de pagar a dívida externa, a gente precisa criar seguro social e seguro-desemprego para os trabalhadores, a gente precisa garantir que a terra seja expropriada e que os quilombolas indígenas possam ter acesso à terra legalizada com seus direitos garantidos. Então, a gente precisa de uma série de políticas que afetem a estrutura do capitalismo para nos proteger. Se nós dependermos dos governantes da burguesia mundial, se nós dependermos da burguesia brasileira, se nós dependermos dos governos de frente popular que fazem aliança com o que tem de mais escárnio, de mais bandidos que existe na história desse país, como é aqui o governo do Maranhão, a gente não vai conseguir se salvar do capitalismo e do racismo. Para conseguir lutar e destruir o capitalismo e do racismo, nós precisamos de nós precisamos de nossa organização, nós precisamos de nosso combate. É por isso que nós construímos o PSTU, porque nós achamos que o PSTU é uma ferramenta fundamental nisso. Nós estudamos, nós militamos, nós nos reunimos e nós estamos nas ruas e nas praças. Quando a gente não pode estar na rua e na praça, como é o caso de agora, a gente está aqui fazendo essa live, mas, acima de tudo, discutindo e denunciando essas formas de mortandade e de genocídio da população negra. Muito obrigado, pessoal. Estou aberto aí para alguma pergunta, alguma fala. Gerlânia. Obrigada, professor. Eu acho que a explicação, a explanação foi tão boa que sobraram poucas questões a serem esclarecidas. Mas eu queria aproveitar para mandar um beijo. Nós temos pessoas do Brasil inteiro acompanhando, professor. A gente tem a Janete, tem o Ricardo Chaveirinho de Recife, a gente tem também gente do Rio de Janeiro, tem a Doniara do Rio Grande do Norte, tem muitas pessoas acompanhando. Eu queria dizer que essa é a primeira de várias lives. Nós estamos em quarentena, o PSTU acredita que nós precisamos proteger a classe trabalhadora agora dessa crise,
mas que a gente também precisa discutir política, discutir a desigualdade racial, a gente também precisa falar dos nossos problemas. E hoje nós temos a ferramenta da internet para fazer isso. Professor, eu queria, aproveitando que a gente... Oi? Como o Ricardo de Recife falou, né, Ricardo, é preciso aquilombar. É preciso aquilombar. E aquilombar é ter unidade dos trabalhadores negros e brancos, aquilombar e lutar contra o racismo e lutar contra as formas de exploração que nos matam. É isso que é o termo aquilombar. Verdade, perfeito. O Guilherme também está mandando um beijo de Santa Catarina, a Helena Rocha, o Jorge Brelgan, tem muito... Gente, a gente não vai conseguir mandar beijo para todo mundo, mas sintam-se abraçados e obrigado por estar acompanhando conosco. Professor, eu queria aproveitar só para fazer uma colocação e ver se a gente consegue refletir juntos. Nós estamos no auge da crise do coronavírus. Como uma epidemia desse tamanho atinge a população negra, atinge os lutadores, é diferente do jeito com que atinge a burguesia, do que atinge a sociedade que ainda tem como se proteger? Pois é isso que a gente fala muito, às vezes, repetindo um pouco, a gente fala muitas vezes, por exemplo, da chuva, quando cai uma chuva, os temporais, recentemente aconteceram isso no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui em São Luís, no Maranhão. E às vezes a gente fala, por exemplo, dessa pandemia, a gente diz, mas atinge todo mundo, todas as classes. É uma verdade, mas é só uma meia-verdade. Porque ao atingir todo mundo e todas as classes, e todos os grupos étnico-raciais, brancos, pretos, etc., é preciso lembrar que as classes e os grupos étnico-raciais, eles estão alocados de maneira diferenciada, desigual no território. A cidade, ela não é a mesma para todo mundo. A pessoa, o burguês, ou mesmo a classe média, ou pessoas que têm condições de ir no supermercado de carro, é diferente das pessoas que só podem ir no supermercado de ônibus. As pessoas que podem ir para o seu trabalho de carro é diferente das pessoas que só podem ir para o seu trabalho de ônibus. As pessoas que são afetadas pela chuva, por essa pandemia, em seus condomínios, com internet, com TV paga, com TV por assinatura, com jogos de tabuleiro de todo tipo e com jogos, é diferente de pessoas que vivem em favelas, em periferias, em territórios negros, que não tem internet, que não tem TV paga, que não tem jogos de tabuleiro, que não tem... Ou seja, e que a diversão é o futebol na rua com travinho, com 2 pedras para fazer a trave, que a diversão é o futebol na praia, que a diversão é estar jogando dominó na esquina do bar, que a diversão é sentar no barzinho. E para essas pessoas é muito mais cruel, é muito mais difícil. E olha que a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de acesso à água limpa, a gente está falando de energia elétrica com qualidade, a gente está falando de alimentação de qualidade, a gente está falando de ter uma estrutura boa para descansar e para estar em casa, né? Eletrodomésticos, cama, etc. A gente está falando de uma série de equipamentos em que as pessoas, ao ficarem em casa, se sentem confortáveis em sua casa. Ou seja, a burguesia, ela vive tudo isso e pode ficar lá em quarentena sossegada. Tá entendendo? Até sossegada, entre aspas. Evidentemente que eles estão com medo, porque eles sabem que o vírus pode chegar neles e que chega neles. Né? Mas a gente vive isso de forma muito mais dramática e de forma muito mais cruel. E qual tem sido a resposta dos governos? Cortar salário, demitir. É isso que tem sido a resposta dos governos, das empresas. Então, a gente exige que não tenha demissões, que os governos não façam demissões, que proíbam qualquer tipo de demissão, que tenha seguro para justamente esses empregados não serem demitidos, para os trabalhadores informais, para artistas e para pessoas que vivem sem ter um trabalho necessariamente formal, que vai receber o seu salário no final do mês, que o Estado garanta que essas pessoas recebam uma forma de se sustentar. É necessário que isso aconteça, assim como é necessário que não se pague água, que não se pague luz, que seja garantido gás. As pessoas vão estar em suas casas, esses gastos vão ser muito maiores. E como é que essas pessoas vão poder ficar em casa 30, 20, 40 dias nesses lugares e tendo que com salários cortados, tendo que pagar todas essas despesas? É preciso que o Estado assuma tudo isso. E para assumir isso, é preciso não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que atenta contra a humanidade.
atenta contra a população negra e atenta contra os trabalhadores. É preciso ter responsabilidade social. E ter responsabilidade social é entender também que a pandemia atinge diferenciadamente territórios brancos e territórios negros. Verdade. Professor, a gente tem aqui o Juan Toro Castilho, que ele faz uma reflexão interessante. O povo periférico informal poderá ficar em casa? Quais as formas de luta? Mais ou menos o que tu acabaste de comentar. E também o Guilherme Pape faz uma outra reflexão muito interessante. Professor, o mercado não deveria se autorregular? Contém ironia. É bom explicar, Guilherme, sempre. Porque os governos correm a salvar o sistema financeiro e, ao contrário, quando é o povão que se autoajuste. Eu acho que são mais reflexões do que perguntas, não é mesmo? E corretíssimo. Eloy Natan também. Não, pode falar. Deixa eu só fechar aqui com o Eloy. Eloy faz não uma pergunta, né, mas um resgate histórico sobre o massacre em 2012. Se você puder responder também essa. E também a Janete, para finalizar, fala também dos movimentos, quais os movimentos de mulheres e ação para a prevenção do feminicídio. O PSU vem atuando nesse Estado capitalista machista? Vem sim, Janete. Agora vamos lá, professor, ver se a gente consegue responder, começando aqui pelo Guilherme. Em verdade, e aí é muito legal essa ironia, porque o capitalismo e os capitalistas e a burguesia, eles são isso, e olha que isso quem disse é Marx, está lá no Capital, do século XIX. Eles são cínicos. O capitalismo e os capitalistas são cínicos. Eles falam de mão invisível, falam de um mercado que tem que se autorregular, mas o capitalismo prova que ele não se sustenta. Ele entra em crises e crises profundas. E, normalmente, quando ele entra em crise, ele procura quem? O Estado. Você procura o dinheiro público para lhe salvar. E como, normalmente, as burguesias são grandes empresários, grandes industriais, grandes latifundiários, esses governantes, justamente, os socorrem com dinheiro público, com dinheiro do Estado. Ou seja, é o Estado salvando as empresas, salvando a indústria, salvando os capitalistas. É por isso que a gente diz, é preciso todo o poder aos trabalhadores. É preciso que os trabalhadores se organizem em conselhos populares. É preciso que nós, trabalhadores, tomemos o poder, porque só assim a gente vai conseguir direcionar um dinheiro que é nosso, que é público, que é do Estado, em benefício dos trabalhadores, e não em benefício de poucos, em benefício de uma minoria que, a despeito de um discurso de autorregulação do capitalismo, de autorregulação do mercado, sempre está com a mão grande no recurso público para salvar. E essa pandemia também é interessante, que demonstra justamente como o capitalismo fracassa, né? Como o capitalismo fracassa, onde é que ele está localizado. Como as nossas pautas são muito importantes, como o Sistema Único de Saúde é importante, como a saúde pública é importante, como a educação e as universidades públicas são importantes, como é importante não pagar a dívida externa. Ou seja, são bandeiras nossas que, se forem levadas à frente, a gente poderia, por exemplo, passar por essa pandemia, passar por enchentes, passar por problemas de seca, etc., com mais facilidade. Por quê? Porque a gente usaria todo o potencial, todo o recurso humano e tecnológico que a humanidade no século XXI conseguiu construir em benefício da classe trabalhadora, da população pobre e negra, indígenas, quilombolas e por aí afora, né? E evidentemente que nesse caso a gente tem que fazer uma batalha contra o machismo, né? Porque a gente fala do racismo, do capitalismo, mas evidentemente que ele se sustenta também do machismo, na homofobia, na LGBTfobia, ou seja, inúmeras formas de discriminação. E vê só, o que Eloy fala é importante, porque a gente diz assim, às vezes, quando eu estou todo o tempo tentando fazer a associação entre capitalismo e racismo. E aí a Janete traz a questão do gênero, mas tem a questão também da LGBTfobia. Por quê? Porque a gente diz assim, não, mas porque quem está no poder é branco. Isso é um engano, porque ética, moral, não tem a ver com cor de pele.
humanidade não tem a ver com cor de pele, né? O racismo nos ataca e nos ataca brutalmente, a gente tem que combater. A população negra é, sim, a principal alvo de formas de extermínio que são principalmente praticadas pelas polícias nos estados. Né? Mas o que a gente tem que lembrar é que, independente da sua cor, se você estiver no poder em nome das grandes empresas, em nome dos grandes capitalistas, em nome de um projeto que é um projeto imperialista, você vai praticar os mesmos atos de violência, que é o que aconteceu aqui com a Frente Popular e o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul com o governo do CNA, né? Em que nós temos lá um presidente negro e que nós tivemos uma grande greve, que é o que a Eloy está falando, uma grande greve em 2012 e que teve um massacre, né? 42 mineiros foram assassinados, 72 feridos, 200 presos, e é um governo do CNA. O mesmo CNA, olha só a ironia da história do destino, o mesmo CNA que organizou o protesto em Chapperville, em Joanesburgo. O mesmo CNA que lutava e que lutou bravamente, heroicamente, contra o apartheid, contra o extermínio, contra o massacre de Chapperville, décadas depois, em 2012, comete o mesmo massacre contra operários mineiros. Ou seja, colocou a polícia com metralhadoras e armas para massacrar uma população. Ou seja, independe da sua cor da pele que você está no poder. Se você está no poder em nome de interesses imperialistas, você vai cometer os mesmos crimes. É por isso que nós precisamos transformar esse sistema e destruir esse sistema capitalista. É por isso que os interesses do governo têm que ser interesses para capitalistas e para imperialistas. Professor, uma última pergunta, lembrando que talvez não dê tempo de a gente responder todas as perguntas, mas o professor Verck está de quarentena, logo está disponível. A gente vai continuar respondendo as perguntas nos comentários. Agora, para finalizar, uma pergunta da Claudiceia Durães. A orientação pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que as pessoas devem ficar em casa para que o vírus não se espalhe. Porém, muitos governos ainda mantêm trabalhadores em seus trabalhos e sem nenhuma proteção. Aqui no Maranhão, supermercados, bancos, e bancos continuam funcionando normalmente. O que você acha disso, professor? Pois é. Se pesquisas e mais pesquisas têm demonstrado, se a Organização Mundial da Saúde tem dito isso, se o próprio Ministério da Saúde e outros aqui do Brasil têm dito isso, que a forma mais eficaz, pelo menos até o momento, de combater a pandemia do coronavírus é a quarentena, é o isolamento social, e se a gente chegou a essa conclusão aqui, por exemplo, no Maranhão e no Brasil, de que isso é necessário, é muito estranho que você decrete a suspensão das aulas nas escolas, que você decrete a suspensão de alguns segmentos, no entanto, você tem empresas e mais empresas funcionando e seus trabalhadores tendo que pegar ônibus, tendo que ir para o trabalho. Então, é necessário, mais do que nunca, que a quarentena seja feita e que o Estado garanta isso. Como o Estado vai garantir isso? Primeiro, não atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Segundo, não pagando a dívida externa. Terceiro, confiscando a riqueza de inúmeras propriedades e de inúmeras indústrias que têm muito dinheiro. E protegendo os trabalhadores, né? Que esses trabalhadores fiquem em casa. E os trabalhadores ficarem em casa, os que não têm condições, os que não recebem um salário formalmente no fim do mês, o governo tem que garantir salário a essas pessoas. O governo tem que garantir que essas pessoas permaneçam em suas casas. E naturalmente, as instituições que precisam funcionar, como supermercados, por exemplo, você precisa ter protocolo. Você precisa ter protocolo de atendimento, você precisa ter protocolo de proteção a esses profissionais que trabalham nesses lugares. Isso não está acontecendo. Por exemplo, a própria SEDUC aqui, a Secretaria de Educação aqui do Maranhão, está funcionando. Aí você diz, mas não está funcionando para demandas externas. Ora, mas os funcionários, a grande maioria não vai para lá de carro. As pessoas têm que pegar ônibus. As pessoas têm que ir para lá. Então, como é que você suspende as aulas e mantém a Secretaria de Estado funcionando? Então, o adequado é que feche tudo.
E se os supermercados vão e que as pessoas fiquem em casa, mas fiquem em casa protegidas? Como é estar protegida? É que esteja garantido o seu salário, é que seu trabalho esteja garantido, que seja impedido que eles sejam demitidos, é que eles tenham acesso à água, à luz, telefone, gás, que eles tenham acesso a lazer. Então, é preciso garantir formas de lazer para essas pessoas, mesmo que elas fiquem em casa. É preciso garantir, por exemplo, para os artistas, para as pessoas que vivem da noite, que eles tenham condições de sobreviver, que o Estado garanta isso. Né? E nos supermercados, por exemplo, que tem que permanecer aberto, que tenha protocolo de atendimento. Os supermercados, Matheus, não podem simplesmente mandar seus funcionários lá. Eu fui agora recentemente no supermercado. Os funcionários não tinham máscaras, não tinham luvas, só tinha um lugar na cidade operária, um lugar que tinha álcool em gel. Mas você não tinha distanciamento entre as pessoas, não tinha nenhum tipo de marcação, não tinha nenhum tipo de aviso. Pode até ter sido feito isso agora, mas há 2 dias atrás isso não estava sendo feito. Então é preciso que as pessoas façam isso, é preciso que os trabalhadores exijam isso dos seus patrões e exijam isso, acima de tudo, dos governos. Um abraço, beijos em todos e todas que estão mandando mensagens e força. A gente espera que todo mundo esteja com saúde, que todo mundo fique com saúde, e a gente vai criando formas de resistir. Nós tivemos um panelaço agora, recentemente, contra Bolsonaro. A nossa luta é a rua, nossa luta é a praça, a nossa luta é as manifestações, a nossa luta é estar com as bandeiras embanhadas e as bandeiras tremulando. O nosso espaço de luta é esse. Mas se neste momento de pandemia, em que é preciso que nós fiquemos em casa, a gente procura outras formas de lutar. O que a gente precisa é lutar contra esse governo de bandidos. E se a forma para lutar contra esses governos de bandidos é bater panela, nós vamos bater panela. Se é desligar a luz, nós vamos desligar e acender luz. Se a gente vai gritar no quintal, a gente vai gritar no quintal. O que é importante é que a gente estabeleça formas de se cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos vizinhos, cuidar dos trabalhadores, cuidar das pessoas que precisam da gente, cuidar da humanidade com lazer, com trabalho, com saúde e com muita luta. É o que a gente precisa. Obrigado, professor. Obrigada a todos que acompanharam. Siga a nossa página, nós vamos ter outras lives sobre os outros temas. Vamos ficar em quarentena, mas mantendo a luta, porque só a luta muda a vida, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E o PSTU está aberto a todos e todas que queiram entrar nas nossas fileiras. Grande abraço. Sim, sim. Tchau, tchau. Grande abraço, gente.